Caros brasileiros e gaúchos, porque eu represento o Rio Grande e por isso falo dos gaúchos. Hoje à tarde está na ordem do dia o item 4, senador Inácio Arruda, em regime de urgência, em turno único de votação, do substitutivo da Câmara dos Deputados, do projeto de lei do Senado 244, de 2009, da senadora Ideli Salvati, agora ministra da Articulação Política, que dispõe sobre a condição de perito oficial dos papiloscopistas em suas perícias específicas e dá outras providências. Lembro que o parecer 648 deste ano, da Comissão de Constituição e Justiça, cuja relatora foi a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, ela rejeitou o substitutivo da Câmara e manteve o texto original que saiu aqui do Senado Federal, que interessa mais a categoria. No Brasil, hoje, são cerca de 10 mil profissionais. E no meu estado, cuja Associação dos Papiloscopistas do Rio Grande do Sul, Guilherme Ferreira Lopes, existem 175 papiloscopistas na ativa, mais 10 serão agora contratados pelo concurso e são 220 inativos. Mas os 170, serão 185, não atendem a uma necessidade estimada pela categoria de um total de 437, que seria o ideal desses profissionais trabalhando para dar maior resolutibilidade nas investigações, especialmente na área do crime. Assim é que nós que estamos valorizando muito as redes sociais, eu queria dizer que recebi pela internet do Leonardo Júnior de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do Leonardo Alves, aqui de Brasília, e do Leonardo Silva, todos com o mesmo nome, de Porto Alegre, o mesmo pedido, para que votemos e aprovemos o PLS 244 de 2009, reconhecendo o trabalho do papiloscopista como perito oficial em sua área, corrigindo a grande injustiça da não inclusão da categoria no rol da Lei 12.030 de 2009. Então, em nome do Partido Progressista e senadora do Rio Grande, em nome dos profissionais da categoria, estaremos hoje à tarde votando a favor deste projeto que é extremamente importante. Ressalto aqui também ao presidente da categoria do meu estado, Guilherme Ferreira Lopes. Meu caro presidente Inácio Arruda, o que nós estamos vendo hoje derruba por terra as tentativas de amordaçamento da mídia através da tentativa de criar conselhos de comunicação, democratização da mídia, tudo isso que, a meu juízo como jornalista, eu me assusto um pouco. Só a democracia, só um órgão absolutamente livre é capaz de proporcionar o que livremente 3 ou 4 jornalistas do jornal O Globo proporcionaram ao Brasil e ao mundo, mostrando esta dura realidade, uma interferência indevida na própria soberania nacional, com a invasão das comunicações privadas de empresas, do setor público e das pessoas nas redes sociais, feitas por órgãos de informação dos Estados Unidos. Só uma mídia livre, como o que nós estamos vendo no Brasil, é capaz de proporcionar aos brasileiros e ao mundo a reprodução de uma realidade de todo condenável. Por isso, eu já de antemão queria pedir, senhor presidente, a transcrição nos anais do Senado da matéria de hoje, matéria exclusiva como foi de ontem. Brasília abrigou base dos Estados Unidos de espionagem por satélite. Equipes das agências NSA e CIA trabalharam juntas para a coleta de dados no país. Esta matéria, como a de ontem e seguramente como a de amanhã. Portanto, é esse o papel que tanto o Ministério Público quanto a imprensa tem o dever de compromisso com a democracia e com a divulgação de dados que é de interesse nacional. Eu faço, como jornalista, a defesa da mídia, e essa matéria
já por si justificaria o prêmio ESSO da década ou do século pela relevância que isso tem. Então, eu queria, senador Inácio Arruda... Vossa Excelência será atendido de pronto. Dizer-lhe, lhe agradeço muito, dizer-lhe que queria homenagear esses jornalistas com essa transcrição e agradecer como jornalista o serviço que estão prestando a não só os jornalistas, mas também o veículo que é o jornal O Globo e também os demais órgãos de imprensa da Rede Globo, que é um serviço de interesse público, mais do que uma simples informação. É de interesse público para o país, para a cidadania, para a democracia e para a soberania brasileira. Então, eu queria que Vossa Excelência, como já atendeu também, queria também ratificar a assinatura de um requerimento de Vossa Excelência, encaminhada à Comissão de Relações Exteriores. Mas, além da Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo nosso colega Ricardo Ferraz, que também esta casa, como colegiado, como instituição, a Casa da República, coletivamente se manifeste a respeito deste problema que é grave e que afronta a soberania nacional, afronta o interesse brasileiro, senador Inácio Arruda. Aliás, a desmoralização... Na verdade, senadora Anabelle, o presidente não pode estar fazendo esse tipo de interferência, mas como Vossa Excelência levanta a questão do plenário, eu lembro que em algumas ocasiões, quando a gravidade exige, o próprio plenário realiza a audiência pública. A própria presidência da Casa pode promover uma audiência pública com esses representantes que estão indicados no nosso requerimento. Porque aí já atenderia, a resposta seria do plenário, e não mais apenas da comissão, que tem toda responsabilidade, muito bem dirigida pelo senador Ricardo Ferraz, mas eu acho que é uma responsabilidade diante de uma gravidade que exige, de fato, a participação direta do plenário da Casa. Você tem toda a razão. Lhe agradeço muito, senador Inácio Arruda, pelas informações regimentais a respeito das condições que temos para fazer uma audiência pública e coletiva nesta Casa para tratar desse assunto, dada a gravidade desses fatos reveladores pelas matérias do jornal O Globo de ontem e de hoje. Aliás, o brilhante e criativo Luiz Fernando Veríssimo escreveu na revista Isto É, dizendo que a desmoralização da política e dos políticos deve preocupar a todos, porque a falência da política é a falência da democracia. Eu acho que ele prestou um grande serviço a todos nós, que temos que nos preocuparmos e temos que fazer um esforço adicional no sentido de recuperar e resgatar a credibilidade da instituição. E uma das ações será esta, exatamente, senador Inácio Arruda, de fazer coletivamente, fazer audiência no Senado Federal para tratar deste grave tema. Foi publicada na revista Isto É dessa semana e reforça a minha crença sobre a necessidade do fortalecimento das instituições públicas democráticas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, sobretudo neste momento de intensas manifestações populares e de tentativas do governo para dar resposta à população. Só será possível atender o pleito das ruas e fortalecer as instituições democráticas quando todos nós, sobretudo os representantes do poder público, colocarmos em prática a essência democrática, baseada no famoso tripé: liberdade, igualdade e fraternidade, com muita responsabilidade de nossa parte. As instituições democráticas devem, prioritariamente, se tornar aliadas no processo de solução dos atuais dilemas políticos, econômicos e sociais de nosso país. Executivo, Legislativo e Judiciário precisam de empenho conjunto, cada qual com a sua competência, prerrogativa e atribuição, para que os efeitos das ações públicas sejam ampliadas para o maior número possível de pessoas. A espionagem, por exemplo, não deve ser admitida em qualquer hipótese, seja qual for a democracia vigente, desenvolvida ou em desenvolvimento. Isso é grave e preocupante. A denúncia publicada ontem pelo jornal O Globo de que os telefonemas e as transmissões de dados de empresas e pessoas físicas de nosso país teriam sido alvo de espionagem por parte das agências americanas precisa, portanto, de uma atitude pública enérgica com vistas a esclarecimentos e providências. Segundo o jornal, a Agência Nacional de Segurança
teria tido acesso a milhões de informações do Brasil por meio de convênios com empresas privadas americanas que teriam também contatos comerciais em nosso país. A denúncia foi feita com base nos documentos obtidos por Edward Snowden, o mesmo técnico que denunciou a espionagem feita a cidadãos americanos. Segundo a reportagem, o Brasil foi o país mais espionado da América Latina e o volume de coleta de dados aqui estaria apenas 1 grau abaixo do praticado nos Estados Unidos. São dados preocupantes que ferem os preceitos básicos democráticos e da soberania da nação brasileira. A informação que temos é que a Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Brasília, convocou uma reunião na manhã de hoje para tratar dessa questão e está à espera de informações de Washington para esclarecimentos. Agora, mais do que nunca, precisamos de respostas, ainda que a Polícia Federal entre nas investigações se o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, julgar as explicações insuficientes para esclarecer o caso. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, informou que interpelará o governo dos Estados Unidos, claro, em nome do governo brasileiro, por meio da embaixada em Washington e em conversa com o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon. A participação da Agência Nacional de Telecomunicações Brasileira, Anatel, no caso, como disse o ministro Paulo Bernardo, também é importante ação para verificar a extensão e a relação de empresas de telecomunicações no país com contratos com troca de informações com empresas norte-americanas. A legislação brasileira deve ser respeitada. A legislação brasileira deve ser respeitada. Se existe relação de empresas brasileiras com empresas estrangeiras para a troca de informações, é preciso deixar muito claro que se trata de um procedimento ilegal e inconstitucional. Não importa se a espionagem foi concentrada em políticos, empresas ou cidadãos. Seja qual for o caso, o trânsito ilegal de informações deve ser combatido. Trânsito e uso. Esta Casa também tem responsabilidade sobre a segurança institucional das informações e da privacidade. Assim como temos priorizado projetos para melhorar o sistema político, precisamos também priorizar a aprovação de propostas legislativas que tragam segurança no território virtual e das trocas de informações. E aí eu entendo que também as Forças Armadas brasileiras precisam, de alguma forma, estar com os seus órgãos de informação e de preparo acionadas para essa finalidade. A definição de um marco civil da internet é assunto já em debate na Câmara Federal e no Senado, que precisa de atenção redobrada neste momento. O governo tem defendido a criação de um organismo internacional para regular a rede mundial de computadores. Enquanto isso não acontecer, precisamos avançar com marcos legais e políticas internas que fortaleçam a nossa rede de informações, de modo a preservar a privacidade dos cidadãos e o trânsito seguro desses dados. Qualquer ação que fortaleça as nossas instituições e dê credibilidade à democracia brasileira será benéfico para a segurança de nossas instituições e para a privacidade do cidadão brasileiro. Espero, portanto, que esse assunto seja completamente resolvido e superado até a visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos, agendada para... Em particular, senhor presidente, queria, em nome do Partido Progressista, já manifestar integral apoio a todas as ações que o governo brasileiro e esta Casa tomarem na direção de esclarecimentos rápidos e também com as consequentes e enérgicas medidas necessárias que sejam tomadas num caso como esse, que tem uma gravidade, eu diria, internacional. Não é apenas uma questão da relação bilateral, mas isso é muito sério para o mundo, para o planeta, para a segurança e para a preservação da privacidade de qualquer cidadão no Brasil e no mundo. Assim é que o Partido Progressista, e falo isso com muita honra em nome do senador Francisco Dornelles, nosso líder, para endossar as ações e as iniciativas desta Casa e também como foi feito pela presidente Dilma Rousseff, numa nota muito enérgica, assinada por ela, a respeito desses gravíssimos episódios. Ela, nesse particular, terá todo o apoio do Partido Progressista do que for necessário para qualquer ação
em relação à questão institucional. Muito obrigada, senhor presidente. Votaremos hoje à tarde o projeto 244. Obrigada.